Boa tarde. Vamos iniciar aqui mais uma aula aqui para quem participa do curso de eletricista pela Energisa, né? Nosso curso de eletricista aqui em Poeiras. Bem, hoje nós vamos falar sobre aterramento, né? Vocês sabem o que é isso? Aterramento? Vamos lá descobrir, né? Essa brincadeira aí, né? Então, senhores, na prática, aí, os aterramentos, quando os condutores eles saem do poste, né, do terminal de fornecimento da concessionária, né, eles entram num mini porte, né, que é a entrada da residência, né. Geralmente esses terminais, geralmente se for um monofásico, vem uma fase e um neutro, né. E o neutro, ele obrigatoriamente ele é aterrado juntamente com o quadro medidor, né? Eles fazem esse aterramento, como a gente já havia comentado em outro momento, para garantir que o terminal neutro vai ficar com 0 volt, né? E aí é feito esse aterramento. É a figura aí que vocês estão vendo aí, essa casinha, você nota que tem o terminal neutro aterrado bem na entrada, né? Não necessariamente é uma proteção, né? Mas o neutro está sendo aterrado, né? A Terra é o maior condutor, né? Tudo que de carga que for para descarregar, ela vai fluir para o terminal Terra. Por exemplo, você tem uma descarga elétrica, um raio, né? Ele vai para onde? Para o caminho mais fácil, né? Qual o caminho mais fácil? O caminho que faz com que ele vá até a Terra, né? Que ele consiga é, extinguir por completo aquela energia, né? Aquela carga, aquela energia que gira em torno da casa de tera, o watts de energia, uma energia muito grande de um raio. Sim, mais bem, nós vamos falar de aterramento. O terminal de aterramento você pode aterrar uma tomada, né? Para garantir a proteção aí da carcaça, né? Da estrutura do equipamento. Geralmente todo equipamento eletrodoméstico, eles são aterrados, eles têm o terminal de aterramento, né? Mas o neutro já é aterrado, obrigatoriamente. Se você for em qualquer instalação elétrica, você vai perceber esse aterramento no quadro medidor. Ok. Um modelinho aí que vocês estão vendo é o padrão de entrada, né? Que é esse padrão PE, né? Que é ponto de proteção, certo? Geralmente eles têm um tipo de aterramento que vem nessa configuração, que é PEN, né? Que é ligar o neutro à terra. A grosso modo é isso, né? Então, nada mais é do que o aterramento que você fincar uma haste de cobre no chão, né? No solo aí da sua casa. De preferência que o solo tenha uma resistividade alta, né? Que cada vez que aquela barra de cobre que você finca ela no chão, a energia vem e ela vem se descarregando, né? Como se fosse um circuito sério com várias resistências, né? Até chegar ao fim da barra, a energia tem que se dissipar toda na Terra. Então, o aterramento é um dispositivo de proteção para que cargas evitem de circular na carcaça dos aparelhos, né? É para isso que é o aterramento, para evitar que fiquem correntes de fuga, né? Fugindo ali e que você venha a tocar a massa ou a carcaça do equipamento e levar um choque, né? Se não tiver aterrado, por exemplo, é muito bom aterrar micro-ondas, geladeira, freeze, né? Máquina de lavar. É interessante que tem um aterramento para ela, né? E só lembrando uma dica, você não pode combinar aterramento com DR, viu? Não dá certo, viu? Pode ser que o DR fique disparando também, viu? Pode ocorrer também do terminal terra ele conduzir eletricidade, viu? Acontece também. Se for tem gente que fincou a arte no chão, tá aterrado. Não. Se for um se tiver repleto de água, né, pode ser que surja uma carga ali, né? Uma carga da carcaça para
para o aterramento, ou do aterramento para a carcaça, né? Então, é ideal que ele seja um terminal que a energia seja atraída para ele, para que ele seja descarregado. Ok? Então, nós vamos ver os tipos de aterramentos, que tem um bocado aí, certo? Uns 4, 5 modelos aí de aterramento. Bem, aqui é só um esquema de ligação, certo? Um dos modelos aqui também, certo? Que é veja que você vai ver esse PEN, né? Que é ponto de proteção, né? O neutro aterrado, ok? Geralmente, como eu volto a falar a vocês, é o padrão de entrada. É sempre assim, neutro aterrado. Desde o transformador ele já é aterrado. Mas eu volto um olhar aqui carinhoso aqui, ó. Você tem um dispositivo chamado BPS, né? Esse dispositivo aí é um dispositivo de proteção contra surtos, né? Para proteger o que? A tua instalação elétrica contra uma descarga atmosférica, né? Cai um raio na tua casa, e aí aquela energia, é, se ela caiu próximo à tua casa, aquela energia ela vai aumentar a condução dos condutores presentes, né? Então vai fluir uma corrente muito alta, anormal. E as três fases, nesse caso aqui, elas estão protegidas por um DPS, né? Então essa energia alta, anormal, ela vai fluir pelo DPS e ser descarregada no aterramento. Veja aqui que nós temos também um dispositivo diferencial residual, um DR, né? Tripolar, né? Tripolar, para três fases e um neutro. Né? Esse tipo de configuração aqui é uma configuração que apresenta muita proteção, né? Muita segurança para a instalação elétrica. Né? Que você combina o DPS com aterramento, com DR, né? Então a instalação aqui está bem protegida, né, nessa configuração. Abaixo eu ia ter só um terminalzinho de tomada, né? Que ele mostra lá ligado. Né? Não sei se apareceu aí para vocês verem. Vamos lá seguindo. Senhores, nosso primeiro modelo aí de aterramento para residência, né? É o aterramento do tipo TN-S, né? Observe o que? Nessa configuração você tem novamente o neutro aterrado, né? O neutro aterrado. E tem também a carcaça, né? Pode ser a estrutura, o esqueleto, a armação da residência, né? É muito comum em prédios grandes, condomínios, você aterrar os pilares, né? O esqueleto da casa, né? E aí você garante aí uma proteção para toda a estrutura da casa, além de o circuito elétrico, né? Todos os terminais, ferros e a estrutura da casa em si, ela foi aterrada, né? É configurado por esse modelo aí, ó, por esse esquema TN-S, né? É bem bacana. Lembrando que o aterramento é para fluir cargas, gente, cargas anormais, para que elas possam ser descarregadas no terminal terra. Para isso, é um dispositivo de proteção. Não esqueça disso. Ok? Então vamos lá continuidade. A única diferença é que você tem aqui, ó, um terminal de terra e o neutro sendo aterrado e a carcaça, né? A carcaça, a parte de alvenaria, né? Os pilares, né? As treliças da residência aterradas, que a gente chama de massas, ok? Seguindo, senhores. Bem, outro modelo. Aqui, senhores, você tem o quê? Você tem um terminal neutro, tanto funcionando como terra, como funcionando como terminal de proteção, né? Ele bota até assim, ó, condutor combinado com as funções de neutro e condutor de proteção, né? Então você vê a simbologiazinha aí do neutro, né, e do terra, né? Só que aqui é como se usasse só um terminal, né? Só as três fases, né, aqui, né? Sistema trifásico. E o neutro ele está funcionando como terra e o aterramento como neutro também, né?
Novamente, a estrutura foi aterrada também, as massas. Para frente, senhores. Esse a gente já comentou, né, que é o TN-S, né? E aqui é um esboço aqui total, né? Os três esquemas assim. E a gente, o mais comum assim nas residências, né, é esse sistema TT, né? TT é basicamente você criar um aterramento próprio, né, e colocar ele. O que é o aterramento? Você vai comprar uma arte de cobre, né? Vai comprar um terminal aí, um fio de 4 milímetros ou de 6 milímetros, uma abraçadeira metálica, né? E vai fincar ele num solo bem duro, né? Bem seco, né? É interessante que o aterramento, senhores, ele atrai as cargas, né? Então você pode colocar sal, pode colocar carvão também, né? Vai ajudar no teu aterramento. Essa configuração aí, a configuração TT, ela é a bem comum, né? Essa configuração aqui, IT, gente, imagine essa configuração inteira quando você, que é aqui da figura D, né? É quando você tem um transformador monofásico, que ele só tem uma fase, mas ele não tem neutro, né? Geralmente nos interiores eles fazem muito esse tipo de configuração, né? Eles utilizam um aterramento e eles transformam ele num neutro. E aí você consegue ligar, né? Você consegue ter os 220 aí para você ligar os aparelhos eletrodomésticos. Né? Mas o mais comum mesmo hoje é esse C aí, da figura C, né? Que é o sistema TT, né? Você tem o terra, né? E você, que é para proteção somente da carcaça, né? Da massa, ok? Senhores, tem, às vezes são feitos estudos, né, com termômetro, certo? É o aparelho que mede a resistência do solo, né? E aí você tem aterramentos maiores, né, que são em configurações triângulo, né, que é muito usado, né, que você forma um triângulo, forma uma caixa gigantesca, né, com várias barras de cobre, né, para fazer um aterramento gigantesco, né? Então, geralmente, é utilizado um instrumento chamado termômetro, para você medir a resistência do solo para verificar se a resistência do solo ela é boa, né? Se ela é alta, né? Se ela vai ser um bom aterramento. Como eu disse a vocês, se não for um bom aterramento, pode ser que ele atrapalhe a instalação. Né? Ele, em vez de ser uma proteção, ele pode ser que flua cargas do aterramento para a instalação. E esse não é o propósito, certo, senhores? Senhores, a gente encerra por aqui. Agradeço a vocês e na próxima aula a gente continua, ok? Vou apresentar aqui para vocês a nossa referência de livro, né, que é o Cavalim, né, o Geraldo Sevelin, livro de instalações elétricas, né? Se você quiser, você entra em contato comigo, viu? E aí você pede aí esse livro aí, eu repasso para vocês, ó. Obrigado, hein? E até a próxima. Hein?